Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui, quase a meio caminho entre o solstício de verão, dia 21 de junho, e o equinócio de outono, dia 23 de setembro. É no mês de agosto, todos os anos, que se vêem muitas estrelas cadentes. Nessa época, a Terra atravessa os restos que um cometa deixou em sua esteira. A Terra penetra nessa nuvem de poeiras. São grãos minúsculos de apenas alguns miligramas que se aquecem e se inflamam devido ao contato da atmosfera da Terra, e aí acontece o fogo de artifício das estrelas cadentes. Foi o cometa Swift-Tuttle que passou por aqui. Ele vai para além de Plutão e volta a cada 130 anos. Ele cruza a órbita da Terra no lugar onde a Terra passa todo mês de agosto. A Terra atravessa as poeiras de cometa como um carro, os flocos de neve. Para vê-las, é preciso olhar para frente. Mas onde é a frente? Com a Terra que gira em torno de seu eixo, onde é a frente? Para olhar na direção do percurso da Terra, você deve sempre ter o Sol à sua esquerda. À meia-noite, olhando na direção sul, vire as costas contra o Sol. Para tê-lo à sua esquerda, vire-se para a esquerda, na direção leste. E pronto, lá você está olhando para frente, na direção das poeiras de cometa. Por volta de meia-noite, as estrelas cadentes deveriam aparecer a 3 palmos acima do horizonte. Mas como a Terra gira, mais a noite avança, mais você deve olhar na direção sudeste e o ponto de onde as estrelas vêm vai subir no céu. É de manhã que você mais as verá, pois de manhã você olha diretamente na direção radiante, o ponto de onde as estrelas cadentes vêm. Outros cometas passam mais longe da Terra, como o famoso cometa Halley, que volta a cada 76 anos. O cometa Hale-Bopp, que passou perto do Sol entre março e abril de 97, leva milênios antes de voltar. Talvez ele já tenha passado há 3.000 anos. Saberemos daqui a 3.000 anos, se ele voltar. Mas há vezes em que os cometas são caçados, como o famoso cometa Schumacher-Levy, que em 1994 passou perto demais de Júpiter. Ele foi capturado pelas enormes forças de atração de Júpiter e ficou girando em torno deste planeta gigante, numa órbita que o fazia passar cada vez mais perto. A atração das forças gravitacionais acabou fazendo o núcleo do cometa explodir. Uma volta de órbita mais tarde, os fragmentos se chocaram um após o outro na espessa atmosfera gasosa de Júpiter. E nós, na Terra, corremos o risco de colidir? É muito pouco provável, mas na sua próxima passagem, Swift-Tuttle passará perto de nós. Na última passagem de Swift-Tuttle, os astrônomos tinham calculado e predito seu retorno para 1984. Mas os cometas não são confiáveis. Aquecidos pelo Sol, eles lançam massas de gás e de poeiras modificando sua trajetória e, é claro, o momento exato de seu retorno. Swift-Tuttle passou por nós com 8 anos de atraso em novembro de 1992. O cometa cruzou nossa trajetória enquanto estávamos aqui, longe da trajetória do cometa. A Terra passa nesse ponto de cruzamento todo ano, dia 12 de agosto. Mas cuidado, o próximo encontro com o cometa está previsto para o dia 14 de agosto em 2126. A Terra passará nessa espécie de cruzamento como em todo ano, dia 12 de agosto, 2 dias antes do cometa. Se o cometa passar como previsto dia 14, tudo bem. Teremos passado antes do cometa. Mas, se ele passar 2 ou 3 dias antes, seus tataranetos correm o risco de um encontro muito perigoso.
Neste programa, a Lua está quase cheia. Ela nasce a leste, pouco antes do Sol se pôr a oeste. 2 horas após o pôr do Sol, a Lua cheia fica tão luminosa que ao seu redor não se vêem mais estrelas, exceto um astro bem abaixo da Lua. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. É uma conjunção Júpiter-Lua. Mesmo que esses dois astros apareçam lado a lado, não esqueça que Júpiter está 1.500 vezes mais afastado. Essa conjunção nos mostra bem a coreografia do balé planetário. A Terra avança em sua órbita 12 vezes mais rápido que Júpiter. Para uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva 1 ano. Júpiter, 12 anos. A Terra, pouco a pouco, alcança Júpiter e se coloca entre Júpiter e o Sol. Nessa posição, Júpiter fica na frente do Sol, em oposição. Visto da Terra, Júpiter se encontra do lado oposto ao Sol. Vamos rever tudo isso com a Lua, que todo mês dá uma volta em torno da Terra. Domingo à noite, ela vai estar novamente na linha Terra-Júpiter. Ela vai estar cheia e receberá a luz do Sol em toda a sua face. Ela fica em conjunção com Júpiter. É por isso que domingo à noite você poderá ver Lua e Júpiter atravessarem o céu lado a lado. Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. É uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107.000 km por hora. Estamos aqui. Dentro de um mês, alcançaremos a estação equinócio, o começo do outono. Como a Lua age sobre as marés? Todo mês, as marés mais fortes são provocadas quando Lua, Terra e Sol estão alinhados, como, por exemplo, na época da Lua Nova. Por causa desses alinhamentos, as forças de atração da Lua e do Sol agem na mesma direção, adicionam-se e provocam as marés mais altas de cada mês. Quanto às marés mais altas do ano, elas são provocadas normalmente na época dos equinócios, pois nesse momento as forças centrífugas da Terra se adicionam à força de atração do Sol e agem de maneira mais forte sobre as massas d'água dos oceanos. Este ano, excepcionalmente, não é no equinócio que a maré mais forte é provocada, mas na lua cheia do mês de agosto. Por quê? Por causa de um fator que esquecemos frequentemente: a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está longe, às vezes ela está próxima. Quanto mais próxima, mais forte é a maré. Este mês, o dia da Lua cheia coincide com o dia em que a Lua está mais próxima. Esta coincidência ocorre porque a Lua cheia de agosto provoca a maré mais forte deste ano, ainda mais forte que as marés de equinócio. Todas as noites, quando o Sol se põe a oeste, o planeta Júpiter nasce a leste e fica visível a noite inteira. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é rodeado por 2 anéis bem finos e por 16 satélites. Com binóculo, você pode ver os 4 maiores, as 4 luas galileias, descobertas por Galileu. Quando Júpiter nasce no horizonte, os 4 satélites aparecem em linha crescente e depois oscilam em linha descendente. É assim que vemos da Terra que gira. A Terra, os planetas, Júpiter e seus satélites estão situados no mesmo plano. Mas como a Terra gira, nosso posto de observação muda de inclinação de hora em hora. Os 4 satélites, por estarem alinhados, nos mostram isso ainda melhor. Júpiter está agora na frente da constelação de Capricórnio. Podemos vê-lo durante o verão. À medida que a Terra avança em sua órbita, você verá Júpiter todas as noites na mesma hora, 1 grau mais a sul. Dentro de um mês, ele estará em pleno sul e deslizará todas as noites 1 grau na direção oeste.
E todas as noites até novembro você pode seguir o balé dos 4 grandes satélites galileus. Eles giram tão rápido em torno de Júpiter que todas as noites mudam de posição. Em algumas noites podemos ver Ganimedes se ocultar atrás de Júpiter. Foi observando os eclipses dos satélites de Júpiter que no século XVII o astrônomo dinamarquês Olaus Romer descobriu a velocidade da luz. Romer observava o desaparecimento dos satélites atrás de Júpiter. Ele observava o satélite se aproximar e anotava no minuto seguinte seu desaparecimento. Alguns meses mais tarde, ele observa o mesmo fenômeno e constata um atraso de 8 minutos. Alguns meses mais tarde, um adiantamento de 8 minutos. Homer fica perplexo. Depois ele compreende. A Terra em sua órbita se afastou de Júpiter. A luz que vem de Júpiter leva 8 minutos a mais. O satélite parece estar atrasado. Alguns meses mais tarde, quando a Terra está mais próxima, a luz leva menos tempo. A imagem de Júpiter e de seu satélite chega a nós adiantada. Homer tinha descoberto que a luz não é instantânea, que ela leva tempo para viajar. Com seu binóculo, não perca os 4 grandes satélites de Júpiter. Eles ficam bem distantes, exceto Io, que fica bem perto do planeta. Io, o satélite mais próximo a Júpiter, gira em torno do grande planeta em menos de 2 dias, enquanto nossa Lua leva 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. Io é o astro mais colorido do Sistema Solar. Ele é o único astro fora da Terra onde puderam se ver erupções vulcânicas. É o enxofre lançado pelos vulcões que adquire cores diferentes quando esfria na superfície de Io, onde faz 140 graus centígrados abaixo de zero. Os gases e as poeiras lançadas por esses vulcões espalham-se na trajetória do satélite. Carregados de eletricidade, essas partículas modificam as emissões de ondas de rádio que Júpiter emite no espaço. Observando os 4 grandes satélites de Júpiter, você só consegue ver 3 deles. Io e Europa, à esquerda de Júpiter, ficam um atrás do outro, sendo distinguidos apenas. Com seus 16 satélites e seus anéis, Júpiter lembra um pequeno sistema solar. Sua influência é bem maior. A 800 milhões de quilômetros à direita e à esquerda de Júpiter, sua órbita é povoada por 2 grupos de pequenos astros, os troianos. Esses 2 grupos de asteroides flutuam no espaço em lugares bem precisos, onde há um equilíbrio entre as forças gravitacionais. Os troianos formam com Júpiter e o Sol triângulos perfeitos que giram em torno do Sol com a mesma velocidade que Júpiter em 12 anos, 12 vezes mais lentamente que a Terra. Durante sua vida, esse grande planeta brilhante dará 6 ou 7 voltas em torno do Sol. Quando você vir Júpiter brilhando no céu... Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui percorrendo neste momento a etapa que nos leva ao equinócio de outono, que nós alcançaremos em 23 dias, após 23 rotações da Terra em torno de seu eixo. A Terra nos fornece a medida do tempo. Um dia é uma rotação completa da Terra em torno de seu eixo. 1 ano é a duração da viagem da Terra em torno do Sol. O ano tem 365 dias.
Mas 365 é um algarismo muito grande para contar os dias, principalmente para nossos ancestrais que moravam em cavernas e tinham consciência do tempo que passa. Eles precisavam de um calendário simples e claro. A Lua forneceu aos homens uma medida de tempo que há milênios rege nossa vida todos os dias. A Lua gira em torno da Terra em 28 dias, em 4/4 de 7 dias, 4 semanas. Ela é o único astro que muda de aspecto todos os dias. Nossos ancestrais, antes mesmo de aprender a ler ou escrever, podiam seguir facilmente esse calendário celeste. Em uma semana, a lua nova vira meia-lua. Uma semana ainda para que a meia-lua vire lua cheia. Uma semana até a meia-lua decrescente. E uma 4ª semana para o último quarto, que termina em lua nova. É daí que vem a semana de 7 dias. Uma luação de 28 dias dividida pelos 4/4. É igual a 4 semanas de 7 dias, onde o primeiro ficou com o nome de lua, segunda-feira. Em latim, lune die, o dia da lua. A Terra também nos dá a medida do espaço. 1 quilômetro é o 10º milésimo da distância do Polo Norte ao Equador. O quilômetro que nos dá uma boa imagem das distâncias entre 2 cidades ou 2 continentes não é mais uma ferramenta válida para medir o sistema solar e muito menos para medir a distância das estrelas. Essas distâncias são medidas em anos-luz. A luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Isso constitui 9 milhões de quilômetros. Um 9 com 12 zeros. Vamos esquecer os quilômetros e medir em anos-luz. A estrela polar se encontra a 460 anos-luz. A luz levou 460 anos para fazer o trajeto da estrela polar até seus olhos. Para medir uma distância no espaço, a distância Terra-estrela polar, utilizamos uma medida de tempo, o tempo que a luz leva para percorrer essa distância. A Terra nos fornece também uma outra base de medida muito grande e muito útil. O diâmetro de sua órbita, 300 milhões de quilômetros. Essa base permite medir a distância das estrelas mais próximas. Esta noite vamos visar a estrela Sirius, na frente das estrelas mais distantes. Em 6 meses, a estrela terá nos levado a outra extremidade de sua órbita. Vamos ver de novo a estrela Sirius deste lugar. Ela se encontra agora deslocada em relação ao fundo estelar afastado. O ângulo nos dá a distância dessa estrela, 8 anos-luz. Esse é o princípio da paralaxe, o ângulo entre os eixos. Visando essa outra estrela, Murzim, e visando-a 6 meses mais tarde, vemos um ângulo menor. Murzim está mais afastada, 150 anos-luz. Com as referências que a Terra nos dá se deslocando em sua órbita, podemos medir a distância das estrelas e ao seu redor as estrelas nos servem de referências para medir o deslocamento dos planetas. Assim, neste momento, à noite, você pode ver Júpiter à direita, na frente da constelação de Capricórnio, e Saturno à esquerda, na frente de Peixes. Os grupos de estrelas, as constelações que se encontram atrás dos planetas, formam o zodíaco. Assim como a Terra avança em sua órbita, o Sol aparece sucessivamente em setores diferentes do zodíaco. Agora ele está na frente da constelação de Leão. O Sol em Leão no fim de agosto? Segundo o horóscopo, ele deveria estar em Virgem. Não se deve confundir as constelações com os signos astrológicos. Os astrólogos dividem o zodíaco em 12 setores iguais de 30 graus cada, enquanto as constelações, os grupos de estrelas, têm larguras bem diferentes. Leão ocupa um setor de 35 graus. O setor de Câncer é de apenas 9 graus. Além disso, durante os milênios, os signos astrológicos, cuja tradição vem da antiguidade, se deslocaram em relação às constelações. O signo de Leão desliza à direita e não corresponde mais à constelação de Leão. É o signo de Virgem que corresponde a ele. Resultado, hoje, para os astrólogos, o Sol se encontra no signo de Virgem, enquanto os astrônomos o veem na frente da constelação de Leão.
Você faz a diferença. Nós misturamos constantemente as medidas de tempo e de espaço. Seu relógio indica a hora pelos ponteiros que giram sobre o mostrador e que, na verdade, representa a posição do Sol no espaço. Seu relógio, finalmente, para indicar o tempo, utiliza o espaço. Então, o tempo é o quê? É o desgaste da pulseira do relógio. É o envelhecimento de quem vê a hora. Um dia, uma volta completa em torno da Terra. É tempo ou espaço? O ano-luz é uma distância no espaço ou uma duração no tempo? Temos dificuldade em agarrar o tempo, pois ele é uma quarta dimensão que escapa de nós. Vamos imaginar um grande planeta sobre o qual vivam seres a duas dimensões, como que recortados num papel. Eles não podem imaginar um planeta, uma esfera em 3 dimensões, já que eles só possuem 2. Eles aprenderam, como nós, que a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Na verdade, se o triângulo estiver situado numa esfera, ele pode ter mais de 180 graus. Mas nossos amigos chatos não podem compreender isso. Eles são chatos e, num mundo chato, só existem triângulos de 180 graus. Até o dia em que eles desenharem triângulos cada vez maiores e descobrirem que um triângulo muito grande tem mais de 180 graus. Porque está numa esfera. Mas essa terceira dimensão, a da esfera, eles não podem imaginar. Então, eles criam teorias filosóficas para conciliar seu universo em 2 dimensões com esse mistério da terceira dimensão que eles começam a descobrir. Nós também, explorando o universo, sentimos que deva existir alguma coisa como uma quarta dimensão, o tempo. Espaçonave Terra, versão e distribuição, Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. A uma velocidade de travessia de 107 mil quilômetros por hora, estamos aqui e alcançaremos a estação equinócio dentro de mais ou menos 2 semanas. Esta semana, a Lua voltou a se juntar ao eixo Terra-Sol. Era lua nova e houve um eclipse solar. A Lua tem uma sombra que se projeta no espaço e que todo mês passa rente à Terra, bem acima ou abaixo dela. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa então acima ou abaixo da Terra. Mas 2 vezes por ano, a Lua chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito Sol-Lua-Terra. A sombra da Lua atinge a Terra, esconde o Sol e o eclipse solar acontece. Em pleno dia, podem-se ver as estrelas e os planetas. Para que a sombra da Lua caia certo sobre a Terra, é preciso que a Lua se coloque exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que se chama o nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Desta vez aqui, a Lua estava ligeiramente atrasada e só cobriu o Sol parcialmente. Foi um eclipse parcial. A sombra da Lua apenas roçou o polo sul da Terra e tudo isso durante a meia-noite, visível, portanto, apenas pelos antípodas na Austrália. Felizmente, você pôde vê-lo aqui. Foi um eclipse total que permitiu verificar a famosa teoria da relatividade de Albert Einstein. Refletindo sobre o universo, Einstein concluiu que um corpo tão maciço como o Sol abre um buraco no espaço-tempo e esse buraco deveria, teoricamente, desviar a luz, como no golfe, onde o buraco desvia a bola. Devido a um eclipse total em 1919, a estrela Taurus Beta se encontrava quase no mesmo eixo que o Sol, um pouco à direita, mas é claro, infinitamente mais longe. A estrela estava sendo esperada aqui, mas apareceu aqui, deslocada do Sol. A luz que chega a nós da estrela passa perto do Sol, mas a massa do Sol desvia essa luz de sua linha reta em linha curva. Vemos a estrela à direita
enquanto, na verdade, ela está à esquerda, mais perto do Sol. A enorme massa do Sol desvia efetivamente a luz. E quando não é o Sol, mas as galáxias inteiras que fazem buracos no espaço-tempo, esses buracos podem ficar como abismos sem fundo que engolem tudo, inclusive a luz. É por isso que os chamamos os buracos negros. A Lua gira em torno da Terra em uma órbita ligeiramente inclinada. 5 vezes, sua sombra passa acima ou abaixo da Terra. Na sexta vez, a Lua passa entre o Sol e a Terra. Sua sombra cai sobre a Terra. A cada sexta volta da Lua, portanto, a cada 6 meses, ocorre em algum lugar da Terra um eclipse do Sol. Mas a zona onde o eclipse é total compreende apenas um lugar estreito de 200 quilômetros. Por isso, é preciso ter muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. Mas em 2 semanas você poderá ver um eclipse da Lua. É mais fácil. Em 2 semanas, a Lua que estava no alinhamento Sol-Terra vai estar no mesmo alinhamento do lado oposto ao Sol. A Lua vai mergulhar no enorme cone de sombra da Terra. Será o eclipse lunar. A Terra é 4 vezes maior que a Lua. Sua sombra é 4 vezes maior. Toda a Lua estará imergida nessa sombra e a Lua levará 2 horas para atravessá-la. Todos que estiverem no lado noite da Terra poderão então ver o eclipse lunar. Na Europa será na noite de terça-feira, dia 16 de setembro. Por isso, não perca. Esta semana, excepcionalmente, a Lua nos levará para uma grande volta em torno dos planetas. Graças a ela, poderemos toda noite ver um planeta facilmente. Primeiro Vênus, depois a Lua a cada noite se alinha com um planeta diferente. Esta noite a Lua estará à direita de Marte. Domingo ela terá ultrapassado Marte. Segunda, ela terá virado meia-lua, passará abaixo de Plutão, invisível, sem telescópio, mas que nós mostraremos a você aqui. Quinta e sexta-feira, a Lua passará no eixo de Netuno e Urano para chegar sábado, 2 dias antes da Lua cheia, em sua conjunção com Júpiter. Dentro desses 10 dias, a Lua vai percorrer o terço de sua órbita em torno da Terra. Visando a Lua, você pode situar os diferentes planetas que se encontram na mesma direção, mas a milhares de vezes mais afastados que a Lua. Ontem, Vênus. Sábado, domingo, Marte. Segunda, Plutão. Quinta, Netuno. Sexta, Urano. Sábado, Júpiter. E Saturno, 4 dias mais tarde. A Lua, encontrando os diferentes planetas, revela a geografia do Sistema Solar, começando por Vênus, que você pôde ver ontem à noite, mesmo antes do pôr do Sol, sob o pequeno crescente da Lua. Vênus é nosso vizinho mais próximo, o planeta que todos os anos mais se aproxima de nós, a 40 milhões de quilômetros, apenas o quarto da distância Terra-Sol. Vênus é nosso planeta irmão, ele é do mesmo tamanho da Terra. Metade da Terra é recoberta de nuvens. Vênus é totalmente envolvido por uma camada espessa de nuvens brancas que escondem o solo venusiano de nós permanentemente. Os radares de sondas espaciais nos permitiram visualizar o que havia sob essas nuvens. Um solo acidentado, montanhas de 10 mil metros de latitude, vulcões, ausência de água, um meio ambiente hostil muito quente. 480 graus centígrados, uma atmosfera muito densa composta de gás carbônico que exerce uma pressão 100 vezes maior do que a atmosfera da Terra. A atmosfera de Vênus gira rapidamente e provoca ventos de 300 km por hora. Sob as nuvens, Vênus gira muito lentamente e em sentido inverso. Graças à Lua, encontramos Vênus facilmente. Esta noite... Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. É uma viagem real. Você realmente percorreu, desde o início do ano, 653 milhões de quilômetros. Estamos aqui nos aproximando do equinócio de outono, dia 23 de setembro. Neste momento, a Lua, girando em torno da Terra, parece passar sucessivamente na frente dos planetas reunidos no céu à noite.
Primeiro, a Lua estava em conjunção com Vênus. Depois, ela passou na frente de Marte e, em seguida, na frente de Plutão, o planeta mais distante do Sistema Solar, o mais excêntrico, o menor. Menor do que nossa Lua. Só podemos ver Plutão com um telescópio muito poderoso. Plutão tem um satélite Charon que mede a metade de Plutão. Eles formam, assim, um planeta duplo. Pergunta-se se é possível considerar Plutão como um planeta. Talvez ele seja um satélite ancião de Netuno que teria escapado de seu domínio para se colocar em órbita por conta própria em torno do Sol. Uma lua que teria virado planeta. Ou então Plutão seria um asteroide ancião. Enquanto os planetas gigantes atraíam asteroides para engrandecer as suas custas, Plutão poderia ter sido lançado para o exterior dos planetas, o que explicaria sua órbita desordenada. Dentre os planetas, Plutão é um caso à parte. Enquanto a Lua aparece bem acima dos outros planetas, ela passa bem abaixo de Plutão, pois a órbita de Plutão é muito inclinada e também muito excêntrica, a ponto de cortar a órbita de seu vizinho Netuno. Neste momento, Plutão, o pequeno planeta à direita, circula no interior da órbita de Netuno, o planeta azul, no alto à esquerda. Portanto, não é Plutão, mas Netuno, que atualmente é o planeta mais afastado do Sol. A partir do ano 2000, Plutão cruzará a órbita de Netuno de novo e a ordem normal será restabelecida para os 2 séculos seguintes. Plutão e Netuno correm o risco de se chocar? Netuno é um planeta grande, 4 vezes maior que a Terra. Mas Plutão sobreviveu, pois ele está em ressonância com Netuno. Seus movimentos se harmonizam de maneira a lhes manter sempre afastados. A cada 500 anos, Netuno ultrapassa Plutão, mas neste momento, Plutão, graças à sua órbita inclinada, se encontra sempre suficientemente afastado de Netuno. O destino dos astros está ligado ao equilíbrio sutil da mecânica celeste. Mas não se sabe se um dia Plutão, o pequeno planeta excêntrico, desviará para uma nova órbita imprevisível. Após ter passado na frente de Plutão, a Lua se dirige para Netuno. Netuno é um planeta grande, 4 vezes maior que a Terra. Ele é acompanhado por 2 satélites, Tritão, próximo a Netuno, e Nereide, que circulam em órbitas estranhamente inclinadas. Nereide tem a órbita mais excêntrica de todos os satélites do Sistema Solar. Tritão gira em sentido inverso numa órbita que se estreita e que vai, em breve, dentro de 100 milhões de anos, se aproximar fatalmente de Netuno. Tritão será desintegrado em pedaços que se unirão aos anéis de Netuno ou que se chocarão com o planeta. Nós estamos longe da visão medieval de um universo simétrico feito de esferas e de círculos perfeitos e imutáveis. Depois, a Lua, em seu périplo, se aproxima de seu alinhamento com Urano. Urano fica 2 vezes mais afastado do Sol que Saturno. 20 vezes mais afastado do Sol do que nós. A essa distância, Urano se distingue apenas das estrelas que o cercam. Urano aparece então como uma pequena estrela. Nos mapas do céu do século XVIII, esse astro era indicado como uma estrela da constelação de Touro. Em 1781, um astrônomo amador, William Herschel, observando a constelação de Gêmeos, percebeu um astro que normalmente não deveria estar lá. Continuando suas observações, ele constatou que o astro se deslocava bem lentamente no mesmo plano dos planetas e que ele vinha precisamente da constelação de Touro. Essa pequena estrela era, na verdade, um planeta. Herschel tinha descoberto Urano. Levou séculos para descobrir que Urano não era uma estrela fixa, mas um planeta que se move. E ainda séculos para descobrir que Urano é o único planeta do Sistema Solar cujo eixo é deitado em sua órbita. Às vezes, Urano rola para frente como uma bola. Depois, do outro lado de sua órbita, ele avança para trás. Urano leva 84 anos para completar uma volta em torno do Sol. Com seu eixo deitado e sempre orientado do mesmo lado,
Os dias em Urano duram 42 anos e as noites 42 anos. E as estações também, 42 anos de verão e 42 anos de inverno. As estrelas emitem luz. Urano é um planeta, ele não brilha. Ele apenas reflete a luz do Sol. Visto de Urano, o Sol é 20 vezes menos luminoso. Portanto, a luz que ele nos envia é muito fraca. E de Urano, como se vê a Terra? Não se vê. Muito próxima ao Sol, a Terra desaparece em seu brilho. Progredindo em sua órbita em torno da Terra, a Lua nos apresenta todas as noites uma parte maior de sua metade iluminada pelo Sol. Ela reflete cada vez mais luz na direção da Terra. O luar aumenta de uma noite para a outra. Esta noite, a Lua está 6 vezes mais luminosa do que no começo da semana. Em torno dela não se vêem mais estrelas. Júpiter, o maior planeta, é o único astro visível próximo à Lua. Essa é a conjunção Lua-Júpiter. Depois, a Lua vai progredir em sua órbita, mas antes de chegar no eixo Terra-Saturno, lá na órbita da Lua, há alguma coisa como uma sombra. Sim, é a sombra da Terra que se projeta no espaço. Todos os meses, a Lua passa neste setor. Durante 5 meses, ela passa acima desse enorme cone de sombra ou abaixo. Mas a cada 6 meses, a Lua atravessa a sombra da Terra. Será o eclipse lunar na próxima terça-feira e você o verá aqui na sua tela no próximo programa. Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Em 2 dias, a Terra chegará no ponto equinócio, o começo do outono. Hoje, nós já deveríamos ter chegado nessa estação. A Terra se atrasou. Ela levou mais tempo para percorrer essa metade verão de sua órbita do que essa metade inverno. Verifique em seu calendário. Do equinócio de outono ao equinócio de primavera são 179 dias. Do equinócio de primavera até o equinócio de outono são 186 dias. A Terra leva 7 dias a mais para essa metade verão. Por quê? Porque a órbita da Terra é ligeiramente deformada em elipse. Os planetas, quando estão próximos ao Sol, giram mais rápido do que quando estão longe dele, como a pedra que giramos na extremidade de um barbante. Ela gira lentamente quando o barbante está longo e rapidamente quando o barbante está curto. Em julho, a Terra fica em seu ponto mais distante do Sol. Ela diminui sua velocidade. Em janeiro, ela fica em seu ponto mais próximo. Ela acelera. Essa é a lei de Kepler. Desde o século XVII, ela serve para calcularmos os movimentos dos planetas, as trajetórias das naves espaciais e também o calendário de sua vida cotidiana. Há 2 semanas, Sol, Lua e Terra estavam bem alinhados. A sombra da Lua atingiu a Terra. Foi o eclipse parcial do Sol. Em 2 semanas, a Lua percorre a metade de sua órbita em torno da Terra e se coloca exatamente de frente para o Sol. Ela recebe a luz do Sol em plena face. É a Lua cheia. A Terra projeta sua sombra no espaço e arrasta consigo esse enorme pilar de 12 mil quilômetros de largura. Toda noite, quando o Sol se põe, entramos nessa sombra da Terra e nela passamos a noite. Mas, desta vez, aqui, a sombra da Terra vai se projetar sobre a Lua cheia e obscurecê-la. É o eclipse lunar e nós podemos, enfim, ver a sombra da Terra. Durante o eclipse, a Lua adquire cores. São os raios do Sol que, antes de chegar na Lua, roçam na Terra e atravessam a atmosfera que absorve todas as cores, exceto a vermelha, como no pôr do Sol.
Os raios que fazem a Lua ficar vermelha são, de alguma forma, raios de sol poente. Olhando da Europa, quando a Lua cheia nasceu, já estava eclipsada pela sombra da Terra e colorida pelos raios do sol poente. Por que justamente na noite da Lua cheia há o eclipse? A Lua gira em torno da Terra em 4 semanas. Durante esse tempo, a sombra da Terra do lado oposto ao Sol se perde no espaço invisível. Esquecemos até que a Terra tem uma sombra. Quando a Lua se encontra de frente para o Sol, vemos toda a sua metade iluminada pelo Sol. É a Lua cheia. É aqui, também de frente para o Sol, que está a sombra da Terra. Portanto, é a Lua cheia de frente para o Sol que vai atravessar essa sombra. O Sol é maior do que a Terra. Isto provoca uma zona de sombra cercada por um anel de penumbra. Terça à noite, a Lua entrou na penumbra. Depois, às 21 horas, ela estava quase inteiramente na sombra da Terra. Às 23 horas, ela tinha encontrado a penumbra e à meia-noite o espetáculo tinha terminado. Para concluir o grande giro planetário iniciado semana passada, a Lua se alinhou com Saturno. Quarta-feira à noite, às 21 horas, a Lua estava a 4 dedos à direita de Saturno. Os dois astros atravessaram o céu lado a lado. Durante a noite, a Lua, que avançou em sua órbita em torno da Terra, parecia se aproximar mais ainda de Saturno. Ao amanhecer do dia seguinte, entre 6 e 7 horas, a Lua estava apenas a 2 dedos de Saturno. A diferença de 2 dedos entre a noite e o dia seguinte de manhã é a distância que a Lua percorreu em sua órbita durante a noite, 30 mil quilômetros. Você pode vê-los na ponta de seus 2 dedos. A Lua gira em torno da Terra enquanto a Terra avança em sua órbita. Mas a trajetória da Lua se estende em largura, pois a Terra avança muito rápido. Esta noite, enquanto a Lua completou seus 30 mil quilômetros em torno da Terra, a Terra completou quase 1 milhão em sua órbita, levando a Lua consigo. A força de atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam todo mês as marés mais fortes. Por que as marés de equinócio são mais fortes do que as outras? Além da influência da Lua, as forças centrífugas são geradas pela rotação da Terra. Essas forças que fogem do centro da Terra agem sobre os oceanos e contribuem para as marés. As maiores forças estão no Equador, onde a Terra gira mais rápido. No verão, o Equador fica orientado abaixo do plano do Sol. No verão, as forças centrífugas não agem, portanto, na mesma direção das forças de atração do Sol. No inverno, o Equador fica orientado acima do plano do Sol. Também no inverno, as forças não agem na mesma direção. Em compensação, no momento dos equinócios de primavera e de outono, o Sol fica à vertical do Equador. No equinócio, as forças centrífugas e as forças de atração do Sol agem na mesma direção, conjugam-se e se adicionam. É por isso que as marés de equinócio são mais fortes que as outras. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita.